Vou dizer que na resposta o auxiliar do traz consigo tudo o que foi perguntado. Então, tudo isto, need to go now, tudo que foi usado na pergunta, fica subentendido no auxiliar. Quando você diz yes, I do, sem muita repetição, você está dizendo, na verdade, sim, eu preciso ir agora. E a frase negativa é no, I don't. Não, eu não preciso ir agora. No, I don't. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos em seguida, continuando esta revisão muito importante para você. Até já! Unidade 9, o uso dos auxiliares grupinho versus grupão. Continuação. Onde estávamos? Exatamente aqui. You need to go now. Você precisa ir agora. Uma afirmação. Vimos essa mesma frase na forma interrogativa. Do you need to go now? Yes, I do. Sim, eu preciso. Ou no, I don't. Não, eu não preciso. A questão agora é transformar esta frase em uma negação. Como dizer, você não precisa ir agora? Uma frase negativa. Temos que usar o auxiliar negativo. Você lembra do auxiliar negativo? Don't ou doesn't. Don't para I, you, we, they. Doesn't exclusivamente para he, she, it. O auxiliar negativo nada mais é do que a palavra não, quando o nosso verbo principal é do grupão, ou seja, não é o verbo to be nem o verbo can. Esses dois são do grupinho. Então, a próxima questão é: qual a posição correta do auxiliar na frase negativa? Nós vimos que para as perguntas, a posição correta do auxiliar é na frente do sujeito. Mas para as frases negativas, a posição correta do auxiliar é exatamente o contrário. Depois, após o sujeito. Mas para nós brasileiros, isto é até bem mais simples de entender, porque o auxiliar negativo, a palavra não, no caso da nossa frase, a palavra don't, ela fica exatamente na mesma posição que ela ficaria se nós estivéssemos falando português. Vamos colocar aqui. Você não precisa ir agora. Você não precisa ir agora. Em inglês, you don't need to go now. You don't need to go now. You don't need to go now. Você não precisa ir agora. O próximo passo é vermos um exemplo com he, she, it, com a terceira pessoa do singular. Vamos lá. E o nosso exemplo será: ela gosta de dirigir. Você lembra do verbo gostar? O verbo gostar em inglês é o verbo to like. To like. Gostar. Vamos conjugar este verbo? Como se diz eu gosto? I like. Tu gostas? You
like. Ele gosta, he likes. Ela gosta, she likes. Cuidado com a terceira pessoa do singular. Precisamos acrescentar a palavra S, desculpa, palavra não, acrescentar a letra S na maioria dos verbos, talvez 95% dos verbos, e termos um cuidado ainda mais especial com uma meia dúzia de verbos que muda a sua grafia. O simples acréscimo de S não funciona. Temos que aprender uma palavrinha nova. É o caso do verbo to have, que é o verbo ter. Ter é a sua tradução principal, mas não esqueça que to have também significa comer, se você está falando de comida, e beber, se você está falando de bebida. Mas vamos pensar por enquanto em ter. Vamos conjugar o verbo ter. I have, eu tenho. You have, tu tens. He has, ele tem. She has, ela tem. Mudou a grafia. Mas, por favor, não se preocupe, isto realmente ocorre com uma minoria. Por isso eu tenho dito uma meia dúzia de verbos e não mais do que isso. A grande maioria você vai acrescentar a letra S e funciona muito bem. Então, sabendo disso, lembrando deste assunto, vamos agora traduzir para o inglês essa frase. Ela, she, gosta, likes, dirigir, to drive. She likes to drive. Nós brasileiros usamos de. Os americanos, os ingleses, não usam este de. Eles dizem apenas ela gosta de dirigir. Mas nós adaptamos a tradução para ela gosta de dirigir. She likes to drive. Uma frase afirmativa. She likes to drive. Ela gosta de dirigir. Vamos transformar essa frase em uma pergunta. Como faremos? Quem é o nosso sujeito? O nosso sujeito é a palavra she. Qual é o nosso verbo principal? O verbo to like, o verbo gostar. Este verbo é do grupinho ou do grupão? Obviamente é do grupão. Então precisamos de auxílio, precisamos de ajuda, precisamos de um auxiliar. E qual auxiliar que nós vamos usar agora? Temos dois auxiliares, do ou das. Agora usaremos das, porque ele, o auxiliar das, é específico para he, she ou it, terceira pessoa do singular. Então vamos colocar na frase interrogativa o auxiliar das na frente do sujeito. Does she like to drive? Does she like to drive? Does she like to drive? Observe que agora nós não estamos mais usando o acréscimo de S. Você precisa lembrar também que o acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, ocorre somente quando a frase for afirmativa. É o caso desta frase aqui, é uma afirmação, portanto, tivemos que fazer aquela alteração. Mas agora nós temos uma interrogação, estamos usando um auxiliar, portanto, não ocorre qualquer alteração. Para todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you, they, será igual quando você usa o auxiliar does. Não há qualquer alteração. Does she like to drive? Então, o auxiliar não se traduz. Ela gosta de dirigir? Respostas possíveis. Yes, she does. Yes, she does.
sim, ela gosta. Ou ainda, sim, ela gosta de dirigir. Porque, como eu disse anteriormente, quando você usa o auxiliar na resposta, dentro deste auxiliar, neste auxiliar, fica subentendido tudo o que foi perguntado. E a resposta negativa, no, she doesn't. No, she doesn't. Não, ela não gosta. Ou não, ela não gosta de dirigir. Da mesma forma, tudo que foi perguntado está subentendido aqui na forma negativa, no auxiliar negativo doesn't. Bem, vamos apagar aqui e vamos ver aquela mesma frase na forma negativa. Vamos dizer agora, ela não gosta de dirigir. She doesn't like to drive. Como eu falei anteriormente, as frases negativas com verbos do grupão são muito simples, especialmente para nós brasileiros, porque não há qualquer alteração. Ela não gosta. Ela não gosta. She doesn't like to drive. Bem, você precisa rever também, ou tentar memorizar, se é que você ainda não memorizou, estes detalhes. Procure sempre questionar-se. Olhe para a frase e pergunte, quem é o sujeito? Quem é o sujeito desta frase? Qual é o verbo principal desta frase? E uma última pergunta, este verbo é do grupinho ou do grupão? Descobrindo isto, fazendo isto, sabendo diferenciar verbos do grupinho e verbos do grupão, e conhecendo essas regrinhas, para formar uma frase negativa, quando o meu verbo principal é do grupinho, o verbo to be ou o verbo can, basta acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo. Para formar uma pergunta com um verbo do grupinho, basta pegar o verbo to be ou can e passá-lo para frente do sujeito. Quando o verbo for do grupão, nas frases afirmativas não ocorre qualquer alteração, você não precisa de auxílio, ou seja, dos auxiliares, você simplesmente precisa cuidar, porque se o seu sujeito for terceira pessoa do singular, he, she ou it, tem o acréscimo da letra S ou a mudança na grafia na frase afirmativa. Se for uma pergunta, você usa um dos dois auxiliares, do ou das, na frente do sujeito. Se for uma negação, usa os auxiliares negativos, don't e doesn't. Bem, este foi o item revisão, o uso dos auxiliares grupinho versus grupão, uma revisão. Eu espero que você já tenha, a esta altura do nosso curso, entendido bem esta matéria. Em seguida voltamos, vamos fazer também uma revisão sobre presente simples versus presente contínuo. Até já! Unidade 9, presente simples versus presente contínuo. Vamos fazer também uma breve revisão. Você lembra do presente simples e do presente contínuo? Vamos revisá-lo? Vamos lá. Bem, o presente simples
presente